Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o entrevistado da semana do Brasil61.com. Hoje vamos receber o diretor-geral do Denatran, Frederico Carneiro, para falar sobre a campanha Maio Amarelo. Esse ano o tema é No Trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Lembrando, essa entrevista você acessa nas redes sociais e no canal do Brasil61.com no YouTube. Não se esqueça de deixar seu comentário, de curtir e compartilhar. Diretor, seja muito bem-vindo à nossa entrevista. Muito obrigado, Janari, pelo convite, a todos que assistem o canal Brasil 61. Prazer estar aqui com vocês para falar sobre o Maio Amarelo. Perfeito, diretor. Então, logo de início, eu gostaria de saber o que é a campanha do Maio Amarelo. O Maio Amarelo é um movimento que foi idealizado em 2014 pelo Observatório Nacional de Segurança Viária e tem um propósito de conscientizar a população, toda a sociedade brasileira, em relação aos riscos e perigos dos acidentes de trânsito, né, e as consequências dos acidentes, quais sejam as lesões e mortes, né, das vítimas desses acidentes. Então, de lá para cá, é um movimento que envolve órgãos públicos, sociedade civil organizada, entidades, universidades, geralmente, né, promovido assim, em ações de campo, né, ações na rua, de mobilização. E, infelizmente, por conta da pandemia, né, desde o ano passado, ele vem sendo realizado de forma remota, por meio das redes sociais e campanhas por webinários, os portais de cada órgão, né, de cada entidade. Mas o intuito sempre é esse, né, chamar a atenção da sociedade para os riscos do acidente de trânsito. Não por acaso tem a cor amarela, né, como símbolo, né, exatamente por conta do semáforo que tem o amarelo como a cor de atenção. Então, é um momento de conscientização, de reflexão e de mudança de atitude. Certo, diretor. Então, nesse ano, qual é a reflexão que vocês querem levar para a população brasileira com o tema? E quais seriam as principais ações a serem realizadas? Bom, como você mencionou, o tema nacional das campanhas educativas, né, definido pelo CONTRAN, é No Trânsito, sua responsabilidade salva vidas. E no movimento Maio Amarelo, o Observatório Nacional de Segurança Viária trouxe dois importantes quesitos, dois conceitos que têm a ver com isso e conversam com esse tema nacional, que são respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. O respeito, então, tanto quanto à legislação de trânsito, as regras que devem ser seguidas, né, a sinalização, respeito ao limite de velocidade, uso dos equipamentos obrigatórios, mas também a questão do respeito para com o próximo, para com o cidadão, a gentileza, a generosidade no trânsito, né? E tudo isso associado à questão da responsabilidade, pois todos somos responsáveis por promover um ambiente seguro no trânsito. Condições seguras é um dever dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, prover isso para o cidadão, né? E é um direito de todo cidadão. Mas o cidadão também é responsável. 90%, mais de 90% dos acidentes de trânsito são causados por fator humano. Então, ou seja, o cerne da questão é a pessoa, é o condutor, é o pedestre, é o ciclista. Então, a campanha desse ano tem o propósito de chamar esses atores para a reflexão da sua responsabilidade, ou seja, o seu papel para promover um trânsito mais seguro. As ações desse ano, então, como eu falei, por conta da pandemia, serão promovidas, então, por meio das redes sociais, né? O portal do Ministério da Infraestrutura e do Denatran tem divulgado essas ações, o portal do Observatório Nacional de Segurança Viária também o faz, e nós temos diversas entidades parceiras que estão conosco nesse movimento desse ano. E eu poderia citar os DETRANs, os DERs, né, que são os Departamentos de Estrada de Rodagem Estaduais, o DENIT, a ANTT, a Polícia Rodoviária Federal, os órgãos municipais, as polícias militares, enfim, nós temos diversas entidades por todo o país abraçando esse movimento e a cada um, ao seu modo e com seus recursos, com seus canais, estão divulgando essas mensagens durante todo esse mês de maio. Bom, diretor, como o senhor comentou, a pandemia está causando um impacto também na campanha desse ano. O que mais que a pandemia dificultou a campanha para esse ano? Bom, a preparação, né, foi, de certa forma, impactado, porque previamente, todos os anos,
né, desde janeiro, fevereiro, já começa a se construir isso. Então, a gente promove alguns seminários, encontros entre os órgãos que participam, que abraçam a causa. Então, isso aí também ficou comprometido, né? E, principalmente, é a atuação do agente de trânsito, do multiplicador, né? Ou seja, daquela pessoa que está na rua fazendo a promoção dessas ações. Então, geralmente se fazem blitzes educativas, os órgãos de trânsito então mobilizam, sinalizam na cor amarela alguns pontos de parada, né, de veículos, então fazem abordagens na porta de escolas, em locais aí de circulação de veículos. Então, geralmente, são ações bem de mobilização em campo, né? E, por conta disso, ficou um pouco prejudicado por conta da pandemia. Mas, não obstante, é importante dizer que a mensagem está chegando, né? Então, a gente vê, por exemplo, como se diz, parlamentares, políticos fazendo também menção a esse movimento, escolas, né, as secretarias de saúde. Esse mês de maio, por exemplo, o Denatran vai estar presente numa ação no Hospital de Base aqui do Distrito Federal, é um hospital da rede pública, né, que trata e atende traumatizados e vítimas de acidente. Então, nós vamos lá levar uma mensagem nesse sentido. Chama atenção também uma campanha, uma ação que está sendo promovida pelo Detran de Pernambuco. Lá o diretor-geral convidou, ele se comprometeu a uma ação, qual seja, ceder a vez para ciclistas e pedestres, né, tá atento a isso. E aí ele convocou toda a população do estado de Pernambuco para que cada um possa fazer o mesmo, se propor a uma meta, né? Então eu vou ficar atento para dar seta para quando eu for fazer uma mudança de faixa, o outro lá vou ficar atento para não usar o meu celular enquanto eu estiver dirigindo. Então, assim, são realmente ações voltadas para a conscientização do condutor, do pedestre, do ciclista. Bom, doutor Frederico, a gente sabe que nas capitais do país a gente tem uma repercussão muito grande das campanhas, principalmente nesse momento. Mas como é que é a mobilização nesses pequenos municípios, nos que estão mais afastados dos grandes centros urbanos, e daqueles até que muitas vezes não têm uma sede que possa fazer essa movimentação da campanha? O Código de Trânsito Brasileiro, ele prevê que todo município deve ter um órgão de trânsito, ou seja, deve ser integrado ao Sistema Nacional de Trânsito. Infelizmente, como você colocou, a realidade do país não reflete isso. Nós temos somente cerca de 30% dos municípios integrados ao sistema, né, que tem um órgão de trânsito próprio. Isso corresponde, apesar de ser um número baixo, mas corresponde a mais de 80% da frota de veículos do país. Então, ou seja, as principais cidades onde os veículos são registrados têm um órgão de trânsito, mas a gente precisa levar isso tudo no país inteiro, né? Mais de 50% dos acidentes ocorrem em vias urbanas, então, ou seja, são nas cidades, né? E desde pequeno a grandes municípios. Recentemente, a Lei 14.071, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro, trouxe condições mais favoráveis para que esses municípios, sobretudo aqueles de menor porte, de menor condição financeira, possa se integrar ao sistema por meio de convênios ou consórcios, seja com os órgãos estaduais, né, com os DETRANs, ou mesmo com órgãos municipais vizinhos, da capital ou de alguma cidade próxima que tenha assim, um porte maior. Então, a partir de agora, essa lei entrou em vigor em 12 de abril, né, agora recente, nós estamos, então, promovendo ações junto a esses municípios, junto aos DETRANs e aos conselhos estaduais de trânsito, para que a gente possa fomentar essa integração, né? Então, trazer mais municípios para o Sistema Nacional de Trânsito. Então, e com isso, a gente tem condição de fazer uma gestão mais eficiente, seja por meio de campanhas educativas, fiscalização, sinalização, né? E um controle maior de como o trânsito comporta em cada uma dessas localidades. Enquanto isso não acontece, a gente tem algumas ações, assim, utilizando, por exemplo, parcerias, como o sistema SEST-SENAT, que tem um trabalho em rodovias federais, né, muito voltado ao transportador, o próprio Observatório Nacional de Segurança Viária, idealizador do Movimento Maio Amarelo, eles têm um trabalho muito importante junto a esses municípios, né, que chamam de município Laço Amarelo, que tem uma parceria, e aí eles disponibilizam material para campanhas educativas, informação sobre a gestão no trânsito. Nós temos essas parcerias também pela Confederação Nacional de Municípios, né,
que trata, dá esse suporte, esse apoio aos municípios de menor porte, e também ao Ministério do Desenvolvimento Regional, onde está situado o Departamento de Mobilidade Urbana, né? Também é uma parceira do Denatran em ações voltadas para os municípios, sobretudo aqueles que ainda não estão integrados ao Sistema Nacional de Trânsito. Diretor, para finalizar, eu queria saber quais são as principais dicas e orientações para o motorista. Bom, como nós estamos num mês de conscientização, né? Então, o meu recado para você, condutor, né, o motorista de automóvel, de ônibus, de caminhão, de motocicleta, ao você ciclista, a você pedestre. Então, vamos observar a questão o respeito e a responsabilidade. Né? Vamos observar o respeito à legislação de trânsito, às normas de conduta. O semáforo está fechado, vamos parar. O pedestre está querendo atravessar a faixa, vamos dar preferência a esse pedestre. Evitar o uso do aparelho celular enquanto dirige, respeitar os limites de velocidade, jamais combinar álcool e direção, drogas e direção. Essas são as principais causas de acidente de trânsito e da gravidade desses acidentes, né? Então, responsáveis exatamente pelo número de internações, número de mortes. Então, vamos transformar esse nosso trânsito num ambiente mais seguro, um ambiente mais agradável, e lembrando sempre que no trânsito a sua responsabilidade salva vidas.